Ora, boa tarde. Finalmente já está há bom tempo, já está calor e portanto já pude vir aqui para o bosque, para a floresta, para fazer este vídeo. Então, vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre como, em que é que os vikings acreditavam, de que, como é que o universo e a Terra, como é que foram feitos, como é que apareceram, como é que isto se deu tudo, o início dos tempos. Muito bem, pois eles estavam muito próximos daquilo que hoje em dia a ciência acredita, a física. Os físicos acreditam que, pronto, toda a matéria estava condensada e que de repente, houve uma faísca e se deu um Big Bang. E depois, isto muito abreviado, como é óbvio, que depois, como a matéria toda se dissipou e arrefeceu, porque era tudo gases, não é? Muito quentes, e depois de repente arrefeceu e deu-se a matéria mais física e não só. E toda a energia foi libertada. E portanto, os vikings acreditavam em algo muito semelhante a isto. Se quiserem fazer alguma analogia à história que eu vos vou contar em relação àquilo que sabem sobre a origem do universo, força nisso. Então é o seguinte: os vikings acreditavam que tudo começou num buraco negro. A única coisa que existia era um buraco negro que tinha um nome que se chamava Ginnungagap. Okay? Parece um nome complicado, mas não é. Desse buraco negro existiam muitos íons e alguma matéria, algumas partículas que colidiam. O buraco negro não era vazio sem nada. Era vazio, sim, era um abismo, mas tinha sempre alguma coisa, algum organismozinho a colidir uns com os outros. E por causa dessas colisões nasceram dois mundos antagónicos. Estão a perceber, estão a ver onde é que há aqui o positivo e o negativo, onde é que o yin e yang se prostra, onde é que tudo começa, não é? Dois mundos antagónicos. Um chamava-se Muspelheim, que era um mundo quente, um mundo de fogo, de vulcões, de labaredas, de piroclastos incandescentes, de tudo isso, e era governado, ou nele habitava pelo menos, um gigante que se chamava Surte, que tinha uma espada flamejante, que lançava labaredas, uma espada de fogo. E o outro mundo que apareceu dentro do abismo, do buraco negro de Ginnungagap, chamava-se Niflheim. O mundo quente era Muspelheim e o outro mundo era Niflheim, que era um mundo frio, era o contrário de Muspelheim. Foram as duas forças primordiais, o fogo e o gelo. Niflheim era um mundo gelado que era governado por um dragão que se chamava Nidhogg. E esse mundo, nesse mundo tinha uma fonte que se chamava Vergelmir. Ora, Vergelmir. Que dela ela alimentava os 12 rios que se chamavam Elivagar. Esses 12 rios eram alimentados por essa fonte. E quando a água fluía nesse mundo, era bafejada pelos ventos gélidos de Niflheim. E então transformava-se em blocos. Haviam blocos de gelo que rolavam para dentro do abismo de Ginnungagap. Eles iam rolando e caíam para o abismo, porque esses mundos foram-se aproximando. Hoje em dia sabemos o que é que aproxima os mundos. A gravidade. É a mesma coisa. Muspelheim e Niflheim foram-se aproximando ao longo do tempo, que é a quarta dimensão. E quando os blocos de gelo rolavam, iam preenchendo o abismo. Só que havia outra coisa que também caía para o abismo, que eram as labaredas da espada de Surte. Ou seja, o fogo ia tocar o gelo dentro do abismo. O que é que acontece quando isto acontece? Quando isto acontece, o que é que se passa? Eles acreditavam que a água evaporava. E quando evaporava, condensava. E dessa condensação nasceram as primeiras matérias. Nasceram os primeiros seres. Okay? Nasceram dois seres. Uma vaca, que se chamava Audumbla e tinha
7 tetas, 7 não, desculpa, 9 tetas, e um gigante que se chamava Ymir. E esse gigante Ymir, que não tinha onde se alimentar, andava esfomeado até que encontrou a vaca Audúmbula e mamou das suas tetas, alimentou-se das tetas da vaca. E do suor de Ymir e da saliva da vaca Audúmbula nasceram várias criaturas, nasceram vários seres, os primeiros seres cósmicos. Deu-se a centelha divina, a primeira centelha que criou os primeiros seres, que entraram, ninguém sabe porquê, numa grande guerra, onde não houve vencedores nem vencidos. Entraram em guerra, só porque sim, só porque, se calhar porque precisavam de espaço, não é? A natureza do homem também é destrutiva, e portanto a natureza dos deuses que os criaram, se calhar também seria um bocadinho destrutiva. Só que chegaram a um ponto que isto era uma guerra sem fim. Então, mas aqui ninguém ganha, ninguém vence, somos todos os primeiros seres a seguir à vaca e ao gigante. Então vamos tentar aqui uma paz. E como é que eles conseguiram entrar em paz? Casaram 2 desses seres, que se chamava, o homem que se chamava, ou o deus, ou o que quiserem chamar, a entidade, era Bor. E a representação feminina que se casou com Bor era Bestla. Casaram-se os 2. Okay? Desse casamento tiveram 3 filhos: Odin, Vili e Vé. Por isso é que Odin, não só por causa dos sacrifícios que fez para ganhar a consciência e toda a sabedoria, é um deus tríplice, porque nasceu com mais 2 irmãos. Odin, o pai dos deuses escandinavos, representava o espírito, e Vili representava a vontade, enquanto Vé representava a divindade. Era nisto que eles acreditavam. O que é que acontece? Estes 3 deuses uniram-se, e ninguém sabe porquê também. É um bocado confusa a história narrada nos Edas nórdicos. Mataram o gigante Ymir, que era seu avô. Foi um dos criadores dos primeiros homens, dos primeiros deuses, das primeiras entidades, não é? Que criou Bor e Bestla, do seu suor e da saliva da vaca, criaram os pais de Odin, Vili e Vé. Mas eles uniram-se e mataram Ymir. Talvez por ser um gigante, algo ameaçador. E o que é que eles fizeram quando mataram Ymir? Do seu corpo, eu não vou explicar o que é que fez o quê, mas as partes do seu corpo, eles criaram, com o corpo de Ymir, Midgard. Midgard é o quê? É a terra. Midgard é a terra do meio, é onde nós habitamos. E eles criaram, com as suas sobrancelhas fizeram umas coisas, com os seus ossos fizeram outras, com o seu sangue criaram oceanos, a abóbada celeste, pintaram os céus com estrelas, porque tinham não só o corpo do gigante, mas tinham Muspelheim, que ainda existia, e Niflheim, e com as labaredas de Muspelheim cintilaram o céu com corpos celestes, criaram tudo, montanhas, vales, colinas, rios, animais, etc. Com o corpo do gigante Ymir, os seus ossos fizeram montanhas, do seu sangue fizeram oceanos. Eles criaram o mundo e todo um universo à sua volta. Ok? E depois pegaram num freixo, numa árvore, num freixo e num olmo e criaram os primeiros seres. Okay? O homem, que se chamava Askr, e a mulher, que era Embla. E esses foram os primeiros humanos que habitaram Midgard, aqui, a Terra. E todos nós somos descendentes de Askr e Embla, que eram 2 árvores e foram transformadas em humanos. Era nisto em que os vikings acreditavam. Depois de Askr e Embla virem para Midgard, colonizaram-na. Tiveram filhos e filhas e colonizaram-na. Já ouviram isto em algum lado? No outro lado? Pois eu também. Em muitos outros lados. E aqui estamos nós, na Terra, criados pelos deuses, filhos dos primeiros homens que foram extraídos ou talhados através de um freixo e de um olmo, 2 árvores. A mim parece-me otimamente bem, não sei o que é que vos parece. Eu tenho uma grande afinidade com árvores e por isso isto parece-me mesmo muito bem. Então
é nisto em que eles acreditam. E criaram na Terra, quando criaram a Terra, os vales, as montanhas, os rios, os oceanos, as cavernas, tudo, criaram também os pontos cardeais. Nordi, Sudri, Austri e Verdi, que é o norte, o sul, o oeste e o oeste, que eram os nomes de 4 anões. E tudo ficou criado. Podemos agradecer isto ao deus Odin e aos seus irmãos, que criaram os primeiros seres humanos com os 2 géneros, masculino e feminino, e que eles decidiram colonizar a terra criada através do corpo do gigante Ymir e transportar a sua sabedoria para os nossos corpos, por todos nós que somos seus descendentes. E por hoje é tudo. Muito obrigado. Como dizem os nórdicos, Tusen Tak.